Se você já ouviu falar em broadcast, deve ter também ouvido que ele é algo ruim na rede, que é algo que as vilãs ajudam a controlar e até algumas coisas mais ruins. Mas se o broadcast é algo que atrapalha na rede, por que ele existe? Por que ele ocorre? Então vamos ver, como sempre, de maneira bastante simples, o que é e quando a gente usa o broadcast dentro de uma rede e quando ele atrapalha. O broadcast é quando um pacote deve ser enviado para todas as conexões na rede. No caso de uma rede Ethernet, o broadcast é enviado para todas as portas que estejam na mesma VLAN. Simples assim. Então, vamos começar com um exemplo simples. O computador aqui de baixo quer mandar um broadcast para a rede. O switch recebe esse pacote e encaminha para todas as portas, exceto para a porta de onde o pacote veio, que é uma coisa meio óbvia, né? Se o pacote veio por uma porta, ele não precisa voltar para ela. Então, broadcast é isso. Como é que ele se comporta numa situação um pouco mais complexa? Nesse caso, a gente tem mais de um switch na mesma rede, todos estão na mesma VLAN. Temos dois switches e a gente não tem nenhuma VLAN criada aqui. Então, o que acontece quando esse mesmo desktop manda um pacote de broadcast para a rede? O primeiro switch vai mandar para todas as portas, vai copiar esse pacote para todas as portas conectadas nele, inclusive a porta que vai para o segundo switch. O segundo switch, então, manda esse pacote para todas as portas dele. Se a gente tiver 50 switches na rede, isso vai se repetir em todos eles. Repara que o roteador não encaminha o broadcast para a internet. Isso é uma característica do broadcast. Ele fica confinado na rede local, não atravessa roteadores. Antigamente não era assim. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas o ponto importante é: broadcast não atravessa roteador. E se a gente tiver VLAN, a gente tiver essa rede separada em VLANs. Então agora a gente tem duas VLANs aqui, a VLAN azul e a VLAN em verde marcada com as corzinhas aqui. Num switch, VLAN é marcada por número, né? VLAN 5, VLAN 100, VLAN 500. Mas aqui, como estamos vendo uma apresentação, vamos usar cores para separar as VLANs, tá? Repara que a VLAN verde tem apenas a impressora e um computador no segundo switch na direita. O que acontece quando esse computador da esquerda manda um pacote de broadcast para a rede? Ele está na VLAN azul. Então apenas os equipamentos da VLAN azul vão receber esse pacote. O servidor e o roteador recebem o pacote de broadcast e o segundo switch também. O segundo switch tem apenas um computador na VLAN azul, então só esse computador vai receber o pacote de broadcast. Por isso que a gente costuma falar que uma VLAN é um domínio de broadcast. Eu até colocaria um nome um pouco diferente. Eu diria que a de VLAN é uma área de influência de um broadcast. É a mesma coisa, mas a palavra domínio, que aqui significa reino, ela é menos conhecida, menos usada pelas pessoas no dia a dia, né? Então, muita gente pode não entender quando a gente fala domínio de broadcast. Por isso, área de influência de um broadcast, eu acho uma definição melhor para esse conceito de VLAN. Repara que se o computador da VLAN verde na direita mandar um pacote de broadcast, só a impressora vai receber. Vai do segundo para o primeiro switch e chega na impressora. Então aqui tem dois domínios de broadcast, dois reinos ou duas áreas de influência separadas. O broadcast que surge em uma não chega em nenhuma porta da outra. Simples assim. Quando é que a gente usa o broadcast? Na verdade, a gente não usa, os usuários não usam ou deixam de usar. Quem usa ou não usa o broadcast é o sistema operacional, a rede, o roteador, os equipamentos. Nós, como usuários, a gente tem pouca influência no usar ou não o broadcast, tá? Vou pegar um exemplo, um protocolo, o DHCP. Quando um equipamento se conecta na rede, por exemplo, um funcionário liga o computador dele de manhã, o computador pode ter duas maneiras para obter o IP dele. A primeira é ele estar configurado manualmente, por exemplo, o administrador põe um endereço IP fixo, ou de maneira dinâmica. Na forma dinâmica, quando o computador está configurado para receber IP dinamicamente, automaticamente, a rede precisa ter um servidor DHCP. Se for IP tradicional, IP versão 4. Se for IP versão 6, o negócio é um pouco diferente. A gente tem um vídeo explicando a diferença para quem se interessar, então tem o link aí nas observações. Mas se for uma rede IP tradicional, tem que ter um servidor DHCP para o servidor pegar o endereço automaticamente. Em uma rede pequena, normalmente o próprio roteadorzinho que conecta com a internet é o servidor de DHCP, ele é quem entrega os IPs. Em redes maiores, normalmente um servidor faz isso. Então, nesse caso, vamos considerar que a gente tem um servidor de DHCP nessa rede. Quando o computador da esquerda é ligado, ele manda um pacote de broadcast perguntando quem é o servidor de DHCP.
e qual IP ele pode usar. Então, repara que nesse caso, o desktop aqui não sabe nada. Ele não conhece nada da rede. Ele é obrigado a mandar esse pacote de broadcast na esperança, vamos assim dizer, de encontrar algum servidor de DHCP na rede. E o switch? O switch ele só consegue trabalhar com endereços MAC. Tem um vídeo que explica melhor o que é endereço MAC, que explica melhor esse conceito, então vou deixar o link nas observações, mas os switches só trabalham com endereço MAC, o switch não enxerga endereço IP. Então, como é que o switch sabe que é um pacote de broadcast? Ou melhor, como é que o desktop avisa, como é que o sistema operacional aqui do desktop avisa que esse é um pacote de broadcast? No caso do Ethernet, para quem não sabe, já existiu no passado redes como FDDI, Token Ring. Então, o Ethernet hoje é o padrão global, mas nem sempre foi assim. E talvez no futuro alguém invente uma rede diferente. Mas no Ethernet, o padrão ficou combinado, ficou acertado no padrão, que seria o endereço MAC tudo F de faca, F. Esse é o endereço de broadcast. Quando um pacote tem como endereço de destino FFF, o switch sabe que é um pacote de broadcast. Nenhum equipamento pode ter esse endereço, ele está reservado para isso. Quando o desktop aqui, que acabou de ser ligado, manda esse pedido de endereço, que é uma pergunta, ele manda esse pacote, essa pergunta com o endereço MAC FFFF de destino. Então, assim o switch sabe que ele tem que mandar para todas as portas dessa mesma VLAN. Todo mundo recebe, inclusive o servidor do DHCP. Mas esse pacote também vai atrapalhar o desktop lá embaixo à direita, que está na mesma VLAN. Agora, quando o servidor responder, ele não precisa mandar um endereço, um pacote de broadcast. Por quê? Quando o servidor de DHCP recebeu aquele pacote de broadcast, tinha uma outra informação lá dentro, o MAC address do equipamento de origem. Então, na hora de responder, o servidor responde e diz, olha, o seu IP é esse aqui, e o MAC address de destino é aquele MAC address que mandou a pergunta. Então, o switch sabe que não é um broadcast, ele sabe que tem que mandar só para uma porta. Inclusive, esse tipo de pacote que vai só para um destino, a gente chama de unicast. Que, na verdade, é o mais comum de todos. Neste momento, os pacotes que estão vindo do servidor do YouTube para você são pacotes de unicast. É só que, como é o comum, é o normal, a gente acaba nem chamando, nem dando nenhum nome especial para isso, tá? Repara que uma vantagem de usar o broadcast para fazer esse DHCP é que eu posso ter vários servidores de DHCP na rede. Assim, se um parar, os demais continuam funcionando e atendendo às requisições. No caso de vários servidores, a requisição chega a todos e todos acabam respondendo. O equipamento que pediu simplesmente considera a primeira resposta e ignora as que vierem depois. É assim que o DHCP foi projetado. O servidor mais rápido, o servidor DHCP mais rápido, é quem entrega o IP para o equipamento que pediu. Simples assim. Agora, o que vai acontecer se o desktop da VLAN verde aqui, no segundo switch, mandar uma requisição de DHCP? Nesse caso, o que vai acontecer? Só a impressora vai receber. O servidor de DHCP está em outra VLAN. Ele não vai receber o broadcast e não vai responder. O desktop não vai receber o IP. Como é que a gente pode resolver isso? A gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode colocar mais um servidor de DHCP nessa VLAN, mas seria um servidor a mais, um custo a mais. Não tem uma opção mais econômica? Sim. Outra opção seria colocar, por exemplo, duas portas de rede nesse servidor de DHCP, uma em cada VLAN. Então, nesse caso, a gente vai gastar uma porta do switch a mais, mas a gente vai estar usando só um servidor. Então, esse servidor, o mesmo servidor, vai estar com um pezinho em cada VLAN. Ele vai escutar os broadcasts das duas VLANs e vai responder para cada uma delas. Uma segunda opção seria a gente usar o VLAN Tag na porta do servidor de DHCP. A gente tem um vídeo sobre VLAN Tag, também tem o link nas observações abaixo. Mas, nesse caso, essa porta participa de duas VLANs. Assim, ele recebe o broadcast das duas e, assim, consegue atender requisições das duas VLANs usando apenas uma porta. E uma última opção que a gente vai comentar aqui seria usar o DHCP Relay, que é um recurso que alguns switches gerenciáveis possuem. Relay, em inglês, quer dizer encaminhar. Então, quando a gente tem na rede um switch que suporta DHCP Relay, o que acontece? Quando ele vê um pacote de broadcast de DHCP, ele transporta isso para outra VLAN.
O administrador do switch precisa habilitar esse recurso, precisa indicar qual é a VLAN que vai receber o broadcast, então tem uma configuraçãozinha para ser feita, mesmo que o switch suporte o DHCP Relay, tá? Assim, no DHCP Relay, o switch faz o contrabando, vamos assim dizer, do broadcast, só do DHCP. Então, os outros broadcasts, os recursos do DHCP Relay não mexe. Quando o switch vê um pacote de DHCP de broadcast, uma requisição de IP, ele pega esse pacote de uma VLAN e joga para outra que tem que ter esse servidor de DHCP para responder à requisição. Imagina que a gente tem uma rede com 10 VLANs e 100 equipamentos em cada VLAN. Você tem 1.000 equipamentos, né? Então, todas as 1.000 requisições de DHCP vão cair nessa VLAN do servidor de manhã cedo, quando os funcionários chegarem para trabalhar. Então, é uma boa ideia que o servidor de DHCP fique numa VLAN que não tenha outros equipamentos, como impressoras, desktops, porque senão a impressora, o desktop vai ser atrapalhado por esses pacotes, por esse tráfego, portanto o broadcast, assim, não é o fim do mundo, mas é alguma coisinha. Então, não é obrigatório, mas é uma boa ideia que quando a gente usa DHCP Relay, o servidor de DHCP fica numa VLANzinha própria, separada, dedicada para isso. Se eu tiver uma conexão Wi-Fi, a coisa fica mais complicada. Por quê? Quando o broadcast chega no ponto de acesso Wi-Fi, o ponto de acesso, o roteadorzinho, encaminha para a rede wireless. Tá? O problema é que o Wi-Fi não tem uma banda assim tão grande quanto o Ethernet. O Ethernet tradicional, hoje em dia, qualquer portinha Ethernet tem 1 gigabit por equipamento. Né? O Wi-Fi, aí, em termos de banda efetiva, 200 megabits efetivos compartilhados entre todos os equipamentos. Então, não é bom que os pontos de acesso fiquem em VLANs que tenham muito broadcast. Tá? Então, é ideal que quando eu tenho uma rede um pouquinho maior, que os access points fiquem numa VLAN separada, isolada do excesso de broadcast da rede, para não impactar demais na performance desses equipamentos wireless. Tá? Os equipamentos wireless precisam normalmente de DHCP, então o wireless é também algo que é configurado com endereçamento dinâmico, tá? Então, se a rede for grande, o ideal é que eles fiquem numa VLAN e aí faça o DHCP Relay, por exemplo, para a VLAN do servidor de DHCP. Esses são alguns exemplos de protocolos que usam o broadcast, tá? Se vocês lembrarem de mais algum, por favor, coloquem nos comentários abaixo, tá? O NetBIOS e o Bonjour são protocolos para informar que existem impressoras e servidor de arquivo na rede. Tá? Então, ele avisa, ele fica mandando, eu existo, a impressora fica mandando, eu estou aqui, eu estou viva, e aí os equipamentos que estão nessa VLAN descobrem isso e permitem que você faça a impressão. É dessa forma que os desktops, macOS, Windows, servidores, sabem se uma impressora está ou não no ar, por exemplo. Tá? Quando ele aparece que a impressora está ativa, é porque ele está recebendo os pacotes de broadcast dessa impressora. Tem outras maneiras deles descobrirem que a impressora está ativa, mas essa é uma das maneiras mais comuns, mais importantes dele ter essa informação. Tá? Por essa razão, quando você conecta em um equipamento novo numa rede, ele descobre sozinho, ou ele tem a capacidade, que às vezes não funciona tão bem assim, né? Mas ele tem a capacidade, ele tenta descobrir sozinho as impressoras e os servidores de arquivos que estão na rede, escutando, esperando chegar os pacotes de broadcast. É lógico, se as impressoras e os servidores de arquivos mandarem muitas vezes, eu estou aqui, ele vai lotar a rede. Mas em compensação, se ele demorar muito para mandar essa informação de eu estou aqui, vai demorar para um equipamento novo que entrar na rede descobrir que eles existem. Então, pacotes como NetBIOS, protocolos como NetBIOS e Bonjour têm esse balanço entre eficiência e ocupação de banda. O ARP é outro protocolo que também usa o broadcast, nesse caso, para descobrir o endereço MAC de um equipamento de rede. A gente tem um vídeo sobre ele, tem um link nas observações para quem quiser mais detalhes. O MLD é um protocolo de Anycast. A gente tem um vídeo sobre isso também nas observações, mas ele é usado principalmente pelo IPv6. Porém, se o switch da rede local não tiver suporte a esse protocolo MLD, então esses pacotes viram broadcast. Como hoje em dia praticamente todos os equipamentos
e os sistemas operacionais já vêm com IPv6 habilitado de fábrica. Então, na prática, o que a gente tem é que, mesmo se a gente não quiser, as nossas redes já estão trafegando IPv6 e estão mandando pacotes de MLD. Só que como se o switch não suporta o MLD, isso significa que a gente tem um monte de broadcast causado na rede por causa desse MLD, por causa do IPv6 habilitado, que já vem de fábrica nos MacBooks, nos desktops, nos Windows, nos servidores, tá? Isso tudo já é padrão. Então, a gente tem um vídeo, inclusive, comparando IPv6 com IPv4, e nele a gente comenta como o IPv6 entrou na rede aqui de casa sem eu saber. Fui praticamente invadido pelo IPv6. Então, link para este vídeo nas observações abaixo. O IPv4 teve no passado implementação de broadcast, ou seja, o broadcast não era uma coisa só que o Ethernet fazia, o IP também tinha essa possibilidade, tá? Hoje, essa forma, o broadcast no IPv4 está extinto, ele tinha pouca utilidade prática e ele se mostrou, na verdade, ele era uma ameaça de segurança, ele podia ser usado para atacar redes. Então, vamos entender como é que funcionava isso, tá? Então, antes vamos entender a diferença entre o broadcast de Ethernet e o broadcast de IP. No Ethernet, a forma da gente avisar para o switch que era o endereço de broadcast é colocar o FFF, aquele maquiado FFF, tudo F, e aí o switch sabe que é um pacote de broadcast se ele tem endereço de destino FFFFF. Muito bem. Como é que isso faz no IP? No caso do IP, o endereço de broadcast é o endereço onde todos os bits correspondentes ao endereço dos equipamentos é 1. Foi difícil de entender? Deixa eu explicar. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que explica o conceito de máscara de rede, que ajuda a entender esse conceito, tá? Tá com o link nas observações abaixo, mas vamos fazer um resumo rápido. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho esse IP 192.168.0 na minha rede. Isso quer dizer que todos os equipamentos nessa rede começam com 192.168.0. O endereço de broadcast seria quando o último byte for tudo 1, ou seja, 192.168.1.255. É assim que eu informo para os roteadores que esse é o endereço de broadcast. Então, assim como o FFF no endereço MAC de destino indica para o switch que é um pacote de broadcast, nesse mesmo pacote, se o IP tiver 192.168.1.255, os roteadores dos equipamentos vão saber que é o endereço IP de broadcast. Como é que essas duas coisas se encaixam? Por exemplo, vamos supor que um equipamento aqui manda um pacote de ping com IP de destino 192.168.0.255, tá? Então, ele manda esse pacote e esse mesmo pacote tem o MAC address de destino FFFFF. Quem é que faz isso? O sistema operacional, não é o usuário. O sistema operacional vê, estão mandando um ping para o endereço de IP de broadcast. Então, eu vou mandar esse pacote para a rede com o MAC address FFFFFF. Então, esse pacote tem as duas informações. O MAC FFFFF de destino e o IP de destino 192.168.0.255. Os switches percebem, veem esse MAC address de destino e então falam, ok, é um pacote de broadcast, vou encaminhar esse pacote para todas as portas. E os equipamentos recebem esse pacote com o IP 192.168.0.255 e falam, opa, isso aqui é um IP de broadcast, eu tenho que responder também. O equipamento que mandou o ping, nesse caso aqui, vai receber 3 respostas. Isso, se você olhar, é uma coisa legal, é uma maneira de você fazer um levantamento rápido de todos os equipamentos que estão na rede, né? Pois é, isso tem um pequeno probleminha. Vamos supor que a gente sabe que tem uma rede 200.1.5 na internet, o IP válido. Então suponha que essa rede na verdade, tenha 100 máquinas, 100 servidores. Ela não está totalmente ocupada. Não precisa estar totalmente ocupada para esse nosso ataque funcionar. O servidor que eu quero atacar é esse 178.5.10.8. Tá? Só que ele tem um link muito grande. Esse data center tem um link muito bom. Então eu não consigo sozinho no meu link de casa atacar, eu não consigo afogar, eu não consigo jogar um tráfego significativo a ponto de bloquear o link desse servidor com a internet. Mas o que eu posso fazer? Eu posso usar a rede 201.5 para
fazer esse ataque para mim. Como? Eu mando vários pacotes de ping com endereço de destino 200.1.5.255, endereço de broadcast. E eu coloco no meu IP de origem 178.5.10.8. Então eu estou falsificando o meu IP de origem. Isso se chama IP spoofing. Isso a gente consegue fazer nos sistemas operacionais. E o que vai acontecer? Bom, se a internet encaminhasse esse pacote, por que eu falo se? Porque hoje em dia ela não faz mais isso. Antigamente fazia. Quando perceberam que isso era um problema de segurança, isso foi abolido. Hoje em dia, os roteadores da internet não mais roteiam endereços de broadcast. O que acontecia naquela época? O ping chegava até o roteador lá da rede 201.5, ele então falava, ok, isso aqui é um pacote de broadcast, vou mandar para todo mundo na minha rede. Então ele jogava para a rede com maquiadas FFF, com esse IP de destino 201.5.255. Todos os 100 equipamentos da rede iam responder, mas para quem? Para 178.5.10.8. Então, ou seja, eu multipliquei o meu tráfego por 100. Se eu tenho um link de 100 megabits, eu ia estar jogando 10 gigabits por segundo no link do 178.5.10.80. Esse broadcast de IP, como eu falei, ele foi criado lá no começo da internet, quando as pessoas não desconfiavam das pessoas, quando a internet nem era uma coisa pequena. Então, quem criou esses conceitos na época nem imaginou que a internet ia ser o que ela ia ser hoje. Tá? Mas logo as pessoas que desenvolvem os padrões da internet viram que isso era perigoso e hoje em dia, como eu falei, os roteadores, os sistemas operacionais não encaminham mais os endereços IPs de broadcast. Tudo bem, pode ser que tenha algum roteador muito antigo por aí, que nesse tipo de ataque até funcionaria, mas isso é algo raro. E o lado negativo é que, infelizmente, a gente não consegue fazer um ping de broadcast na nossa rede local para descobrir quais são os equipamentos, todos eles que estão conectados. Né? Muito obrigado. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, coloca aí nos comentários abaixo, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei, isso ajuda muito. E se você ainda não assinou o nosso canal, não esquece, porque aí vocês vão ficar sabendo em primeira mão quando a gente lançar os próximos vídeos. Tem mais aqui 2 vídeos que podem ser interessantes para complementar os conceitos de vocês. E até a próxima!